Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. É com uma alegria muito grande, com muito prazer, que nos encontramos novamente para podermos continuar a aprofundar estes temas tão interessantes que nos têm vindo a ser alvo do nosso estudo. Para continuar a estudar a Palavra de Deus, continuamos a contar com a presença do pastor Daniel Vicente, que nos tem introduzido e nos tem trazido tantos temas tão interessantes. Hoje vamos começar, como sempre, através do nosso sumário, que o pastor Daniel Vicente nos vai dirigir e nos vai explicar. Pastor Daniel Vicente, qual é o sumário de hoje? A obediência começa primeiramente na mente. Envolve o processo delicado de aceitar mentalmente a responsabilidade de executar as ordens que emanam de uma autoridade superior, claro, que é Deus. Vamos então conhecer e aprofundar mais sobre estas características da obediência, características tão importantes, mas como sempre fazemos-lo primeiramente através da leitura da Bíblia, através daquilo que Deus nos diz diretamente na sua palavra. Para fazê-lo, convido aqueles que têm uma Bíblia por perto a poderem abri-la. Aqueles que não têm podem continuar a segui-la connosco através do nosso quadro, onde se encontra o nosso versículo. Vamos então fazer a leitura. 1 de João 5, 2 e 3. Então, em 1 de João, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz-nos: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não nos são pesados. Este texto tem várias informações bem interessantes. Ele é um texto muito completo no sentido que nos diz diretamente aquilo que Deus deseja que seja os princípios da nossa vida, não é? Diz que devemos guardar os seus mandamentos. Pastor, que significa isto de guardarmos, não é? A obediência do cristão é algo que que está relacionado com a fé e está relacionado com a lei de Deus. Sim. Portanto, a obediência, ela brota de uma relação com alguém que nós reconhecemos que é superior a nós, neste caso Deus. Nós obedecemos a Deus porque reconhecemos a autoridade que Deus tem sobre cada um de nós. E ao reconhecermos essa autoridade que Deus tem sobre cada um de nós, nós reconhecemos que lhe devemos essa obediência. Mas esta obediência não é uma obediência, vamos lá, baseada no medo, ou uma obediência que vá trazer sobre nós alguma coisa em relação à salvação. Não, é porque nós sabemos que Deus nos amou e nos amou de tal maneira que nós obedecemos a Deus, porque reconhecemos o amor que Ele tem por cada um de nós, e ao reconhecermos o amor que Ele tem por cada um de nós, nós decidimos obedecer-lhe, porque sabemos que Ele pôde fazer tudo para que nós pudéssemos ser salvos. Ao contrário, às vezes, do que se diz, quando se fala de obediência e de fé, por vezes diz que a fé é contrária à obediência, porque se é por fé já não é por obediência. Bom, aqui é uma fé em que Deus é Senhor de todas as coisas e nós, como seus mordomos, como alguém que recebe os dons que Deus nos dá e em especial o dom da fé, então eu sou motivado também a obedecer. Um outro versículo diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, este conhecimento vem por aceitar aquilo pela fé que Deus nos confiou. É muito interessante. Também é interessante pensarmos que obedecer a Deus, mas às vezes nós, por exemplo, nos nossos pais, nas nossas mães, nós obedecemos, não quer dizer que pensemos exatamente igual àquilo que a nossa mãe e o nosso pai nos diz. Nós estamos a obedecer quase por hierarquias. Mas esta obediência a Deus é diferente, é obedecer um bocadinho fazendo dos pensamentos de Deus o nosso pensamento, não é? Exatamente, ou seja, a obediência a Deus deve ser exatamente aquilo que Ele indica. Sabes, Rita, nós muitas vezes comportamos-nos como eternos adolescentes para com Deus.
Às vezes olhamos para os adolescentes e dizemos assim, pois, eles querem as coisas à maneira deles. E muitas vezes nós, para com Deus, os adultos, tenhamos 30, 40, 50, 60, 80 ou 90 anos, porque temos casos na Bíblia de 90 anos, de pessoas que se comportaram desta mesma maneira em relação a Deus, nós continuamos a achar que as coisas têm de ser à nossa própria maneira. E obedecer a Deus não pode ser à nossa maneira. Temos o caso de Caim, não é? Exatamente. Caim, por exemplo, achou que mais dá oferecer frutos, que é aquilo que eu cultivo, é o fruto do meu trabalho, do que oferecer um animal. O meu irmão oferece um animal porque ele cria animais. Eu cultivo a terra e produzo frutos, então o melhor que eu tenho é oferecer frutos a Deus. Mas não tinha sido isso que Deus tinha mandado. Quando Deus tinha pedido para eles oferecerem um animal, era para que eles sentissem a vida ali a esvair-se e sentirem que o pecado gera morte. Essa morte simbólica do Cordeiro era a própria morte do próprio Jesus, um dia, aquele que se ia entregar por cada um de nós. Portanto, não podia ser a mesma coisa. Caim não podia dizer que oferecer os frutos da terra era a mesma coisa que oferecer um animal, porque não tinha sido isso que Deus tinha pedido. Deus não pediu isso. Portanto, nós para com Deus devemos ter essa atitude como seus mordomos, devemos ter essa atitude de fazer efetivamente aquilo que Ele pede de nós e que Ele espera de nós. Estarmos a atuar como mordomos, como se fôssemos donos e senhores daquilo que é a nossa vontade. É verdade de que a vontade é nossa, mas essa vontade deve ser uma vontade obediente a Deus. Porque se não for obediente a Deus, estamos a ser como Caim, realmente, como tu dizias. Acima de tudo, temos que olhar e compreender que esta obediência é uma obediência, acaba por ser uma obediência voluntária, não uma obediência de chantagem, não é? Exatamente. Bem, eu vou fazer o que Deus me está a pedir porque é a maneira de eu conseguir obter as bênçãos dele, ou é a maneira de eu chegar à salvação. Não é um meio para atingir um Exatamente. fim. É um fim em si mesmo. O fim é a obediência. Não é um meio para atingir um fim, mas é um fim em si mesmo. Essa obediência, ela própria, já é o fim de ser fiel a Deus, leal a Deus, como já dissemos anteriormente, e estar disposto a perceber que Deus, como Pai, sabe o que é melhor para mim. O seu conhecimento, a sua omnisciência, o conhecimento de todas as coisas, a sua omnipotência, leva-o a saber e a colocar à nossa disposição tudo aquilo que é bom para nós. E Ele só pode pôr tudo o que é bom para nós à nossa disposição quando nós somos obedientes, porque se nós estivéssemos a ser desobedientes, e Ele colocasse à nossa disposição aquilo que nós achávamos que devia ser a sua resposta para nós, então Ele estaria, de certa forma, a selar, a pôr o seu cunho sobre essa desobediência e iria criar na nossa mente uma confusão em relação àquilo que é a sua vontade. E Deus não pretende isso de cada um de nós. Sem dúvida nenhuma. Quando nós pensamos e olhamos este tipo de relação e temos os exemplos de Caim, temos os exemplos daqueles como que já temos falado noutras escolas, noutras lições da nossa escola bíblica, como foi o caso de José, vemos a importância da obediência e ligada à importância de ser mordomo e de haver uma ligação pessoal, não é, constante com Deus. Quando, depois de vermos e de analisarmos estes textos, chegamos à nossa rubrica tão importante, que é a nossa rubrica do fazer, aprender no fazer, não é? Como é que nós podemos pôr em prática aquilo que aprendemos? Se nós temos feito da obediência um meio para atingir a nossa salvação, não nos enganemos a nós mesmos. Deus já fez tudo o que era preciso para que nós fôssemos salvos. Portanto, não é a nossa obediência que nos salva, mas também não nos esqueçamos que aquele que ama a Deus, esse que ama a Deus, guarda os seus mandamentos, é-lhe obediente, porque responde com o seu amor, com a sua obediência ao amor de Deus e com esse amor que se gera também no seu coração. E não caiamos também no outro lado da moeda, que é uma graça barata, porque isso também é uma falácia, porque a graça
é graça, mas custou a vida de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com esta mensagem tão importante, com este chamado a uma consciencialização, que terminamos a Escola Bíblica de hoje. Foi um prazer partilhar este momento consigo. Contamos com a sua presença na nossa próxima lição da nossa Escola Bíblica. Até lá.